Fale com eles, fortaleça-os, conceda-lhes uma convicção maior, de que maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo, de que não há nada grande, difícil, impossível para ti, de que o Senhor é Deus e pode todas as coisas. Abençoe o teu povo, abençoe esta reunião, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que Ele viu Em mim. Não entendo por que me amou. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele é tão Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Eu sou falho, Ele é fiel. o que eu merecia era morrer, O que eu merecia era morrer. mas Ele me prometeu o céu. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar? E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Porque me escolheu. Me escolheu. Mais de uma coisa eu Mais sei. de uma coisa eu sei. Tudo que eu que tenho. eu tenho, Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu. Em mim. Não entendo por que me amou. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Sou pequeno, Ele tão grande é. eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, O que eu merecia era morrer. mas Ele me prometeu o céu. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Se eu E não se adorar, não adorar, falta algo em mim. algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa Mais eu de sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho. Ele me deu. Levante as mãos, eu só quero Eu só adorar. quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não E adorar, se eu não adorar, falta algo em algo em mim. eu jamais saberei. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Ele me Novamente, eu deu. só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, Falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Os olhos fechados, ore, Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui e podermos te buscar livremente, Senhor. Pedimos, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, consciência, ajude-nos a encontrá-lo, a ouvir a tua voz, a glorificá-lo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar no nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia.
Abra a sua Bíblia depois, livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Um sobrenatural acontecer. Nada me será impossível. Nada me será impossível. Então fala, Deus. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito. Preciso muito. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Natural acontecer. E nada me será. E nada me será impossível. Graças a Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção para você absorver no seu espírito, né? Não pode a palavra de Deus ficar apenas na mente da pessoa, né? Primeiro a gente ouve, ela tem que entrar nos nossos ouvidos, vai passar pela nossa mente, mas ela tem que alcançar o nosso espírito, né? Para que ela produza frutos. Eu dizia quarta-feira na reunião na igreja lá no Rio de Janeiro que quando se tem a oportunidade de ouvir a verdade, se tem que se agarrar com essa oportunidade, porque ela vai se tornando mais raro a cada dia. Cada dia que passar, a palavra de Deus, a verdade, vai se tornando mais raro. Num dia os discípulos perguntaram para Jesus a respeito do estabelecimento do seu reino, né? E também a respeito da sua vinda. E Jesus não deu uma data, vai ser no século tal, no ano tal. O que Jesus fez? Jesus citou uma série de sinais que aconteceriam e queriam provar que a vinda dele estaria próxima. Nós estamos no fim dos tempos. Então Jesus disse: haverá guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em muitos lugares, o aumento da violência, o esfriamento do amor, mas Jesus enfatizou, Jesus deixou claro que o engano religioso, espiritual, se tornaria muito forte.
E ele enfatizou isso várias vezes. Ele deixou claro que muitos seriam enganados. Então, o engano, ele vai se tornando mais forte a cada dia. A gente tem visto muitos escândalos, né? Muitos escândalos no meio cristão, por vários motivos. Primeiro, que existem, infelizmente, muitas pessoas que são endemoniadas, que vivem possessas por demônios, que nunca se libertaram dos demônios e que estão não só como membros de igrejas, mas estão fazendo, entre aspas, a obra de Deus, pregando, tendo posição no ministério. Outro dia, um escândalo tremendo, um sujeito que se diz um bispo, né? Foi filmado lá vestido de travesti, né? Quem ouviu, quem viu, é uma coisa horrível por aí. O sujeito é um bispo, mas de noite, vestido de travesti, um escândalo terrível. Escândalos de todo tipo, e pastores por aí envolvidos com golpe, fazendo pirâmides com Bitcoin, com tanta coisa dentro de igrejas, e membros sendo enganados aí por pastores, com negócio de pirâmide, golpes. Os escândalos têm sido grandes, têm sido abundantes, infelizmente. Por quê? Porque em muitos lugares as pessoas chegam sendo endemoniadas, perturbadas, nunca se libertaram, são colocadas no ministério para dizer: aqui eu tenho mais obreiro, aqui eu tenho mais pastores, aqui eu tenho mais não sei o quê. Então vão colocando. Chega uma hora que essas pessoas usadas pelo diabo, endemoniadas, elas vão manifestar o que está dentro delas. Tem outras que conheceram a Deus, mas foram caindo espiritualmente. São pessoas que outrora você podia dizer: era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, mas a pessoa foi caindo espiritualmente e se tornou agora uma pedra de tropeço. Então os enganos vão se multiplicando a cada dia. Então eu dizia lá na reunião na quarta-feira: olha, você está tendo oportunidade, quem tem, não é só na igreja do Novo Nascimento, algumas igrejas estão pregando o evangelho corretamente, com compromisso com Deus. Você está ouvindo a verdade, se agarra com isso. Não desperdice, não despreze a oportunidade, porque ela vai se tornar mais rara. Então, gente endemoniada, doutrinas de demônios em muitas igrejas, heresias, igrejas que funcionam como uma empresa, né? As pessoas são tratadas como clientes, que tem que tirar lucro em cima delas, elas não são tratadas como almas. Tem igrejas associadas ao mundo, né? Associadas ao mundo, pregando um evangelho mentiroso. E muita gente vai absorvendo tudo isso e vai se iludindo. Então, aqui no livro, eu não vou ler o capítulo todo, mas em casa você pode ler todo. É um capítulo inteiro, Deus dizendo: eu estou contra, eu vou ler, eu estou contra os falsos profetas, por causa do que eles faziam, e Deus usando Jeremias para abrir os olhos do povo, e deixando claro para o povo que eles também iam colher. Por quê? Porque Jeremias via o povo, olha um pouquinho para mim, a gente vai ler devagar. Era uma época de uma decadência espiritual muito grande. É como hoje, estamos vivendo uma época de apostasia
o desvio da verdadeira fé. Então, naquela época, uma decadência espiritual muito grande. O povo não estava voltado para Deus, e Jeremias e os homens de Deus diziam: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão colher juízo, a ira de Deus vai vir sobre vocês. Mas, ao contrário disso, os falsos profetas diziam o contrário: vai ficar tudo bem, vocês podem continuar vivendo como vocês estão vivendo, e vocês vão ter paz, e vai dar tudo certo para vocês, e vocês vão ficar muito bem. Então, o que está acontecendo? O que acontece em muitas igrejas? Muitas igrejas têm lá doutrinas de demônios. Tem gente caindo, desmaiando, vivendo igual louco lá, achando que é o Espírito Santo, e está desmaiando dentro da igreja. São doutrinas de demônios, que tem muitas por aí. Tem igrejas que elas são empresas, então o objetivo não é ganhar almas, pregar a verdade para as pessoas se arrependerem, se converterem, serem salvas, abençoar as pessoas, levar as pessoas, acima de tudo, à vida eterna. O objetivo não é aquele. O objetivo é multiplicar de qualquer maneira o número de pessoas para tirar dinheiro das pessoas. São o trabalho de mercenários. Mas tem igrejas que também têm esse objetivo e que fazem o quê? Eles dizem: eu não vou pregar a verdade. Outro dia as pessoas ficaram meio assustadas, porque tem um bairro lá em São Paulo chamado Alphaville. É um bairro, quem conhece lá sabe que é um lugar que mora muita gente rica. Lá tem várias igrejas. E um dos pastores de uma dessas igrejas lá do Alphaville, ele disse: não, a gente não pode, como quem diz, pregar o que está na Bíblia mesmo. Porque aqui no Alphaville, lugar de gente de dinheiro, as pessoas aqui precisam de uma igreja social. Uma igreja social, uma igreja para agradar todo mundo, fazer o jogo de todo mundo, deixar todo mundo feliz. Porque aqui tem muitos empresários, viu, sujeito? Aqui tem muitos empresários, então a gente não pode vir com a... Eu fui fazer uma pregação, ainda disse: olha, pessoal, pisando em ovos, sabe quando está pisando em ovos? Essa pregação aqui é meio preventiva, assim e tal. Quer dizer, isso não é evangelho, isso não é alguém que está compromissado com Deus, isso não é alguém que entende que tem que pregar a verdade. Se as pessoas vão crer ou não vão crer, aí não é com o pastor. Jesus não disse para a gente ficar preocupado com isso. Jesus deu uma ordem aos discípulos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quem é chamado para pregar o evangelho tem que pregar a verdade, pregar o que está na Bíblia, pregar a palavra de Deus e trabalhar para levar as pessoas a se arrependerem, abandonar os seus pecados, construir uma vida com Deus, não só para serem curadas, libertas, abençoadas na vida, mas, acima de tudo, para alcançarem a salvação. Esse é o compromisso de quem realmente foi chamado por Deus. Mas a coisa não funciona assim na maioria dos casos. Na grande maioria não funciona assim. Então, tem muitas igrejas que o que é feito? Não, nós temos que fazer um trabalho para animar todo mundo. Então, vamos inventar aqui um montão de coisa para deixar todo mundo animadinho. Na hora da pregação, uma coisa é para agradar todo mundo, e no final a gente diz que vai ficar tudo bem. Então, as pessoas, na maioria, elas não se arrependem. Como é que vai se arrepender se não está ouvindo a verdade? Se a pessoa não é confrontada pela palavra de Deus, como é que ela vai entender? Pô, eu estou errado,
Eu estou vivendo uma vida numa direção contrária a Deus, eu preciso me arrepender, abandonar os meus pecados, eu tenho que me arrepender para ser salvo, porque virá um juízo sobre esse mundo. Não há dúvida, virá um juízo sobre esse mundo, como nunca houve. Mas não é só o juízo que virá aqui neste mundo, durante o período da tribulação, não é só aquele juízo. Existe o juízo eterno. Muitas pessoas já morreram, já partiram deste mundo. E aquelas que partiram, não tendo a fé em Jesus, não tendo o nome escrito no livro da vida, porque se arrependeram, porque creram, porque permaneceram fiel à palavra de Deus, elas já foram para o inferno, já foram. O corpo físico foi sepultado, não importa onde, se elas tinham dinheiro, se elas não tinham dinheiro, o que elas eram, o que elas conseguiram nesse mundo, não importa. O que importa é que a alma já foi para o inferno, que é um lugar de prisão, e vai permanecer lá. Vai chegar uma hora que vão ter que sair de lá, vão passar pelo juízo do Deus Pai, depois vão para o lago de fogo. Não tem mais volta, não tem mais eternamente. Então, é preciso ouvir a verdade e querer a verdade. Só que muita gente não quer. Por que muitas igrejas por aí, que às vezes se multiplicam rapidamente, lá, milhares de pessoas, um montão de gente vivendo uma vida de acordo com o mundo. Um montão de gente que tem ido às igrejas para ouvir bajulações, ouvir que vai ficar tudo bem, mesmo que elas continuem vivendo uma vida completamente contrária. Este era o trabalho também dos falsos profetas na época do Antigo Testamento, e isso permanece, vai continuar. Então, tem lugares em que as pessoas têm ouvido tudo, menos a verdade. Então, vamos ler aqui devagarzinho, para você entender como é que as coisas funcionavam naquela época, acontece hoje e vai continuar acontecendo. Vamos do versículo 16, porque senão a leitura vai ficar muito longa. O título diz, contra os falsos profetas. Versículo 16, Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, é Deus quem está falando, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Olhe para mim, por favor, depois a gente lê. Então, aqui tem uma lista de coisas que os falsos profetas estavam fazendo naqueles dias do profeta Jeremias. E uma das coisas que eles faziam era o quê? Eles diziam para o povo, eles enchiam o povo de vãs esperanças, de esperanças falsas. Eles diziam: não vai haver juízo, não vai acontecer nada com vocês de ruim, vocês podem, em outras palavras, continuarem vivendo do jeito que eles estão vivendo, porque tudo vai ficar bem. E diziam para o povo que desprezava a Deus: vocês vão ter paz, e tudo vai bem para vocês. Isso é característica de mensagens de falsos profetas. Aliás, tem até igrejas que os pastores, os falsos mestres, os falsos pastores, eles tentam e conseguem inculcar na mente das pessoas que aquela igreja, aquela denominação é a solução de tudo. Só o fato de você entrar aqui na denominação tal, sua vida já vai mudar.
Só o fato de você estar aqui está garantido que tudo vai dar certo para vocês. Então, tem gente que nunca se arrependeu, nunca se converteu, mas pôs na cabeça que porque pertence àquela denominação, àquela igreja, a vida dela está garantida para tudo. Deus vai protegê-la, Deus vai guardá-la, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, tem muita gente que não, eu sou da igreja tal, né, bate no peito, achando que a denominação vai assegurar tudo. Então, aquele povo vivia desprezando a Deus. E as palavras, ou a palavra de Deus, eles não levavam em consideração. Eles não se arrependiam, eles não obedeciam, eles não abriam o coração. E os falsos profetas diziam o quê? Haverá paz para vocês. E tudo vai dar certo para vocês. E isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. Porque se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, se a pessoa não passar a viver uma vida de obediência para com Deus, como é que essa pessoa vai ter paz? Se a pessoa despreza a palavra de Deus, despreza a presença de Deus, se a pessoa despreza a verdade, como é que a pessoa vai ter paz? Aonde você encontra alguém que desprezou a Deus, que desprezou a palavra de Deus, que desprezou a verdade, e permaneceu bem, e permaneceu em paz, e permaneceu tendo uma vida de paz? Não existe, não funciona. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus é amor? Claro que é amor. Deus abençoa? Abençoa. Deus cura, Deus liberta, Deus tem poder para suprir sua vida, Deus tem poder para abençoar a sua família, Deus tem poder para abençoar a sua vida? Claro que Ele tem poder para tudo. Deus é amor? É amor. Mas Deus também é justo, é justo. Então, quando a palavra dele chega para alguém, esta palavra, ela como uma espada de dois gumes, ela tem um poder para salvar e ela tem um poder para condenar. Se a pessoa crê, essa palavra traz salvação. Se a pessoa não crê, essa palavra traz condenação. Ela se cumpre. Então, o que eles diziam para o povo? Eles diziam, não tem problema. Mesmo vocês vivendo de qualquer maneira, da maneira que vocês estão vivendo, haverá paz. E as pessoas acreditavam naquilo. Nós estamos desprezando a Deus, nós estamos rejeitando a palavra de Deus, nós não estamos obedecendo a Deus, nós não nos arrependemos dos nossos pecados, mas eles estão dizendo que haverá paz. E isso é uma grande mentira. Então, o número de pessoas que têm ido, por exemplo, em muitas igrejas e que não têm ouvido, olha, preciso se arrepender, você tem que abandonar os seus pecados, você tem que se separar das coisas erradas deste mundo, você tem que propor no seu coração andar com temor, com respeito, com verdadeiro temor para com Deus. Aí sim você terá vida, você terá paz, mesmo que você enfrente lutas neste mundo, mas se você se submete a Deus, então o seu futuro será Muitas pessoas não têm ouvido por aí a verdade, elas estão ouvindo o quê? Palavras de bajulações. Tudo vai dar certo, você vai ter paz, você chega onde você quer, é você que faz o seu futuro. Não, você pode estar vivendo uma vida aí errada, enfim, mas olha, Jesus é amor. No final das contas, Jesus nos ama. A coisa não funciona assim. Então, versículo 17, dizem continuamente aos que me desprezam. Os falsos profetas diziam, o Senhor disse, ainda diziam que era Deus que estava dizendo. O Senhor disse, paz tereis,
E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá sobre vós mal. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderás isso claramente. Não mandei, ele disse, não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Amém? Amém? Você entende isso, sim ou não? Quer dizer, Deus disse, eu não falei com eles, eles não estiveram no meu conselho, eu não falei com eles, eles saíram lá e falaram, e profetizaram, e disseram, ora, se eles tivessem estado no meu conselho, eles teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e faria com que eles voltassem e abandonassem o mau caminho. Ora, então, se a pessoa ouve, né, e isso é raro e vai se tornando a cada dia, se a pessoa estiver ouvindo a palavra de Deus verdadeiramente, está ouvindo a verdade, está dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus verdadeiramente, aí ela fica na condição de decidir. E aí? Eu creio, eu aceito, ou eu não aceito, eu rejeito essa palavra. Quando a pessoa crê e aceita, o que acontece? Uma mudança. Falamos aqui algumas semanas sobre se converter. Ela sai dos seus maus caminhos e toma uma outra direção agora, de acordo com Deus. Por quê? Porque ela ouviu a palavra de Deus verdadeiramente, creu, aceitou e tomou as decisões. Se a pessoa ouve a verdade e não crê e não aceita, aí não é responsabilidade do pastor. O pastor não, o sangue daquela pessoa não vai correr sobre ele. Não tenho culpa. A pessoa esteve lá na minha igreja, esteve lá na igreja onde eu faço parte, preguei a verdade, ensinei, preguei, transmiti a verdade, a palavra de Deus como ela é. A pessoa não creu, não abriu o coração, não se arrependeu, morreu, foi para o inferno, não corre sobre o pastor o sangue dela. Ela própria decidiu não crer e não aceitar, mas ela ouviu a verdade. A questão é que hoje muita gente não está ouvindo a verdade. Muita gente não está ouvindo a verdade. Muita gente, pelo contrário. Então, em muitos lugares, não tem o que este pastor aí do Alphaville declarou, é o que muita gente vive. É o culto, põe um nome bonito, põe um nome bonito lá no culto, seja lá o nome que for, as pessoas chegam lá, o que vai ter em muitos lugares? Vai ter um show, vai ter luzes, show, muita gente cantando, dançando, dança meia hora, depois dança meia hora no final, 15 minutos de mensagem é enrolação. Vira para o seu irmão, fala que ele é especial. Então a pessoa vira e fala é especial. Vira para o seu irmão, fala para ele que Deus é com ele. Vira para o seu irmão para lá, vira para o seu irmão para cá. É uma enrolação, não tem pregação verdadeira. Por que não tem? O pastor não tem a Bíblia? Tem a Bíblia. Mas aí vem a intenção do coração. A intenção não é pregar a verdade e levar as pessoas a um arrependimento. E se as pessoas não crerem e forem embora, não aceitou, não gostou, não é problema dele. Não, a intenção não é essa. A intenção é a fama.
A intenção é o poder, a intenção é o dinheiro. Eu quero que a minha igreja tenha milhares e milhares de pessoas. É assim que eles pensam. Não importa como. Então, se eu pregar aqui, começar a pregar aqui a verdade, né? Se eu começar a pregar sobre adultério, aquele empresário não vem aqui mais. Se eu começar a pregar sobre prostituição, aquele casalzinho não vem mais. Se eu começar a pregar sobre isso, então a palavra de Deus é encostada lá no fundo. É encostada no fundo. O que se faz é um trabalho de bajulação para agradar todo mundo. É o que o cara falou. E esse ainda cara de pau. Ele disse, não, aqui no Alphaville, muita gente de dinheiro, né? Aqui o que pede é uma igreja social. Que pede igreja social? Né? Você na China, no Japão, no bairro pobre, rico, se te pregar a verdade, acabou. Ou não? Ou tem esse negócio agora? O bairro é nobre, então eu não prego a verdade. O bairro é pobre, aí eu arrepio em cima. O bairro de rico eu não prego. Então, só que muitas pessoas, elas gostam disso. Elas querem bajulação. Elas não querem ouvir aquilo que vai confrontar a vida que elas estão vivendo errada diante de Deus. Elas não querem isso. Elas querem ouvir uma coisa agradável. Não, eu quero uma palavra mais light. Não tem palavra light. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pregação light. Existe pregação light? Não, não existe. Criaram aí. Não, tem que fazer uma pregação light. Não tem pregação light. Você tem que pregar a palavra de Deus como ela é. Respeitando as pessoas, sem humilhar ninguém, mas você tem que pregar a verdade. O sujeito está no adultério, o que diz a Bíblia sobre o adultério? Não, o fulano está no adultério, mas você continua no adultério, vai ficar tudo bem, porque Jesus nos ama. É assim que funciona? Não. A Bíblia diz que os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. O caminho do sujeito, o futuro dele, continuando naquela situação, é um inferno. Mas esses falsos pastores, eles não vão pregar para as pessoas a verdade, porque o objetivo é agradar todo mundo e multiplicar o número de pessoas de qualquer maneira, de qualquer forma, para dizer, minha igreja tem milhares de pessoas, minha igreja é muito abençoada, muito poderosa. Não quer dizer nada, nada a ver com nada, nada a ver com nada. Tem igreja que a presença de Deus nunca esteve lá. Tem igreja que a presença de Deus esteve e saiu. Tem igreja que a presença de Deus nunca esteve ali. O que tem ali é um show. Presença de Deus não. A presença de Deus é outra coisa. O que tem ali não é a presença do Espírito Santo. Mas as pessoas, e muitas pessoas, o que fazem? Elas gostam. Elas querem. Não é à toa que eu comentei outro dia aqui, o sujeito, ele fez um mutirão, tu imagina, ele fez um mutirão para tatuar todos os membros da igreja, todos os membros, é um mutirão. Todo mundo vem para se tatuar, vai copiar. As pessoas incrédulas, vazias, né? Que acham que marcando o corpo alguma coisa vai melhorar. Ora, igrejas por aí, captando membros, cooptando membros para entrar na maçonaria, fazer parte da maçonaria. Você chega no canto ali e fala assim, tem uma coisa legal aí. Uma coisa legal aí que a gente está participando. Então, tem igrejas que tem gente que está cooptando pessoas para ingressar na maçonaria. Não chama todo mundo de uma vez. Chama um ali, outro aqui, vai outro ali, outro ali. Está cheio de pastores na maçonaria. Tem pastores aí sofrendo, porque às vezes ele faz parte de uma denominação, o líder é da maçonaria, outros também, e se ele não aceita, ele começa a sofrer perseguição, retaliação lá dentro, porque ele não faz parte daquilo. Então, quem está
tendo a oportunidade de ouvir a verdade, agarre-se com ela, porque quem despreza a verdade, quem despreza a presença de Deus, quem despreza a palavra de Deus, quem despreza o evangelho verdadeiro, não vai ficar em paz, não vai, não tem como. A gente sempre enfatiza isso, porque nós somos e temos que ser bastante sinceros com as pessoas, bastante sincero com as pessoas. Vem a igreja do Novo Nascimento, vocês são tratados igualmente. Não tem diferença. Todos, mesma responsabilidade, oração, compromisso que a gente tem de ajudar espiritualmente, ensinar, orar. Momentos difíceis, não tem ninguém que possa dizer assim, o bispo, os pastores dão preferência a um e a outro. Não. Todos são, e nós levamos isso bem a sério, muito ao pé da letra, todo mundo. Saiu daqui porque acha que aqui não tem show, vai lá para o show, não é problema meu, está certo? Não é problema meu. Não vai ter uma ligaçãozinha dizendo volta para cá, não tem ligação, não tem WhatsApp, não tem nada. Decidiu que quer ficar num lugar de engano, de mentira, de não sei o quê, como já vimos casos, eu já vi casos assim, e já vivemos isso. E gente que era membro na nossa igreja, saiu por quê? Porque não temos fé? Não. Saiu por quê? Porque a gente não tratou com respeito? Não. Saiu por quê? Porque humilhamos? Não. Saiu por quê? Porque não teve oferta para dar, alguém reclamou, alguém cobrou? Não, de forma alguma. Saiu por quê? Saiu porque queria uma igreja tipo uma baladazinha, uma igreja social, uma igreja de hipocrisia. Vai. Eu simplesmente tiro as mãos. Não está mais na minha responsabilidade espiritualmente. Não é problema meu. Escolheu uma igreja de não sei de onde, porque lá tem bajulação. Não é problema meu. Eu não faço nada. Eu só sei que no final aquela pessoa não vai ficar em paz. Não tem como, é impossível, está certo? Porque a única igreja que presta? Não é a única igreja que presta. A igreja do Novo Nascimento é a única igreja. Não. É porque desprezou a verdade para procurar a bajulação. Desprezou a verdade para procurar mundo. Desprezou a verdade para procurar mentira. Não tem como ficar em paz, está certo? Não tem como. E a gente deixa bem claro, a gente está aqui na nossa responsabilidade, está aqui. Você vê como é que funcionam as coisas. Eu tenho pelo menos, nós temos acho que 3 casos de pessoas que eram membros daqui. Uma foi para Santa Catarina morar lá, foi morar lá, outra foi para São Paulo, outra foi para outro lugar. E essas pessoas deixaram de frequentar a nossa igreja porque elas tiveram que morar em outro lugar. Até hoje elas têm ligação com a gente. Eu procuro uma igreja aí, que esteja pregando a verdade. E muitas das vezes, em momentos difíceis, elas fazem contato conosco e a gente dá toda atenção, porque é uma situação diferente. Agora, está aqui, pulou lá para um lugar que tem heresia, doutrina de demônio, um evangelho mentiroso, um mundo. Não, aí não é problema meu. Eu não tenho mais responsabilidade. Aquela ovelha não está mais na minha responsabilidade. Estou certo ou estou errado? Não está mais na minha responsabilidade. Quando eu tiro a mão também, quando eu tiro a responsabilidade, eu tiro mesmo e acabou. Não tenho mais nada a ver com isso. Escolha da pessoa. É escolha da pessoa. É escolha da pessoa. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem como funciona. Para quem não sabe como funciona. A pessoa vai embora lá para São Paulo.
tem o maior respeito e consideração conosco. E eu não disse, eu digo, não, a senhora tem que procurar uma igreja lá. Não tem uma igreja do Novo Nascimento. A senhora tem que procurar uma igreja que esteja pregando a verdade. Sim, senhor bispo. Não olha para tamanho, não olha para nome, vai lá, analisa, vê como é, o que se prega, tal, vê se tiver sujeira lá, cai fora, vai para outro lugar. Acertou no lugar? Acertou. Amém. Está lá. Mesmo assim, às vezes precisa de um conselho, a gente não respeita. Agora, não decidir, vai ficar apanhando até a hora que quiser. Porque troca, às vezes, a verdade por mentira, você vai fazer o quê? Versículo 22, para a gente orar. Mas se tivessem, isso aqui é muito importante para você, para todos nós, olha que coisa importante. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu caminho e das maldades das suas ações. Amém, pessoal? Você entende isso? O que Deus está falando? Ele está dizendo, se esses profetas eles tivessem estado no meu conselho, eles teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e os teria feito voltar do seu caminho errado. Isso é obra de Deus, está certo? Isso é obra de Deus. A pessoa que se dispõe, porque acredita que foi chamada para pregar a palavra de Deus, ela tem que carregar isso com ela. A minha função é transmitir a verdade para as pessoas, com o objetivo de que elas saiam dos maus caminhos e se voltem para Deus. Se isso não existir, então isso não é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Então, o pastor diz, não quero mais pregar a verdade, eu vou mudar um pouco, eu vou começar a fazer um trabalhozinho light agora. Vai viver outra coisa, vai fazer outra coisa na vida, sai do altar, some, desaparece. Porque o altar, quem transmite a palavra de Deus, tem que ter um compromisso com Deus. O objetivo, nós queremos que o doente seja curado, queremos que a pessoa oprimida e endemoniada seja liberta. Se a pessoa vem à igreja na miséria, nós queremos que Deus abençoe e supra a vida dela. Se ela vem com a família destruída, nós desejamos que a família dela seja reconstruída. Tudo isso, claro, mas o nosso desejo maior é o quê? É que aquela pessoa passe a ter uma vida com Deus, saia dos caminhos errados e tenha uma vida voltada para Deus. É o que pregamos aqui algumas semanas, é você poder dizer, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova pessoa. Eu vivi uma vida totalmente tortuosa, contrária a Deus, mas eu ouvi a verdade e agora a minha vida está sendo vivida de acordo com a direção de Deus. Isso é a coisa mais importante que tem. Esse é o trabalho dos homens de Deus. Então, quando um sujeito, isso acontece. Um pastor do Rio de Janeiro, já é um senhor, não esqueço disso. Há uns 2 anos atrás, ele me manda uma mensagem lá no LinkedIn e tal. Ô bispo, queria falar com o senhor e tal. Por favor, escreveu uma mensagem. Estou numa igreja aqui no Rio de Janeiro, estou batalhando, bispo. Já tentei de tudo. Tentou de tudo como? Tentei de tudo para alcançar as pessoas, tá? Tentou de tudo. Começou a fazer um montão de coisa na igreja dele. Começou a fazer um montão de coisa. Estão fazendo festinha junina, o cara faz festinha junina. Está fazendo baladinha gospel. Eu falei, e ele, um senhor já, eu falei, mas não é isso que Deus quer. Não, mas eu estou fazendo isso para alcançar pessoas. Alcançar pessoas.
Prega a verdade. Prega a verdade, seja firme. Ah, se a outra igreja do lado tem milhares de pessoas, tinha 1000, agora tem 5.000 de uma hora para outra. Cara, não olha para isso, cara. Faça o seu trabalho com Deus, mas nem todo mundo tem firmeza para isso. Nem todo mundo tem firmeza. Nem todo mundo tem firmeza. Pensei com ele, eu falei, você está num caminho errado, está numa direção errada. A direção errada. Prega a verdade, ora, trabalhe com a verdade para as pessoas, para Deus e para as pessoas, prega a verdade. Se a igreja vai ter 10 pessoas, 100, 50, 200 ou não, você faça a sua parte. Não se corrompa, não se venda, não se dobre, porque o outro ali agora está com milhares de pessoas. Existe isso. Pregar a verdade. Amém? E o diabo vai trabalhando. Aí agora, de um tempo para cá, inventaram um negocinho de legendário nas igrejas. Já viu ou não? Agora tem o legendário. É um esquema de dinheiro. Tem igrejas fazendo. Chama os homens, pagam R$1.800. E os caras vão para as montanhas, ficam lá 4 dias, para conhecer eles mesmos, para aprender a ser homem, para aprender a ser pai, para aprender a ser marido. Pô, você precisa subir montanha para aprender a ser homem? Hein, pessoal? Você ficar 4 dias na montanha para aprender a ser homem? Para aprender a ser pai, para aprender a ser marido? Sai fora, pessoal. Se não sabe ser homem, lê a Bíblia ensina o que é ser homem. Ah, não sei ser marido, a Bíblia ensina o que caiu um lenço aqui. Depois eu pego. É esquema de dinheiro. Então criaram isso, gera muito dinheiro, bota uma roupinha laranja, vai igual um escoteirinho para a montanha. E os escândalos vêm. Outro dia morreu um na montanha lá, passou mal, morreu. Outro dia a mulher disse, o meu marido foi para a montanha, quando ele desceu, ele decidiu ficar com a amante. Você vê, é um negócio, tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver. O Espírito Santo não diz que eu tenho que levar o homem para a montanha, para aprender a ser homem. Tem, está escrito isso? Eu tenho que levar agora os homens da igreja para a montanha para os caras aprenderem a ser marido agora? Para aprender a ser pai, para aprender a ser macho, para aprender a ser... Pô, que negócio é esse? Melhor maneira para que um homem se torne um homem de Deus, um marido abençoado, um pai abençoado, é pregar a verdade para ele, ou não? Ou não? Pregar e orar por ele. Se ele não aceitar, não abrir o coração, é outra história. O problema é dele. Tudo isso é esquema. Então tem pastores aí que você... Esse negócio de legendário dá dinheiro. Vamos chamar os homens da igreja aqui. 1.800 de um, 1.800 de outro. Entrega uma camisetinha laranja, uma bermudinha, uma mochilinha, um não sei o quê, e vamos lá para a montanha 4 dias. Tudo esquema. Para tirar dinheiro das pessoas. Tudo esquema. E por aí vai. Então eu quero orar. Deixa eu ler aqui alguns versículos rápido para a gente poder orar. Abra sua Bíblia, Salmo 107, para você colocar no coração. Aliás, tem muita gente, muitos pastores que não fazem outra coisa hoje, a não ser buscar novidade por aí, para fazer nas igrejas, para ver se multiplica o número de pessoas. Então, o fato de estar o pastor numa igreja com milhares de pessoas não quer dizer nada. Tem homens de Deus em igrejas pequenininhas, tem homens de Deus em igrejas grandes, que cresceram por Deus, na luta, na fidelidade, no compromisso, aquela igreja foi crescendo. Então tem igrejas que tem lá muitas pessoas, ali tem homens de Deus. Tem igreja pequenininha que tem homem de Deus.
Tem igreja pequenininha que tem um cara do diabo, um cara corrompido, um cara caído. Tem igreja grande que tem gente corrompida. Então não é pelo número de pessoas que você vê se esteve no conselho de Deus ou não. Não esqueça disso. Se eles estivessem no meu conselho, eles teriam transmitido a minha palavra ao meu povo e teria feito o meu povo sair do caminho errado. Então essa história eu conheço. Então eu quero fazer uma oração. Olhe um pouquinho para mim. O que você tem que fazer? Olhe para dentro de você. Se você estiver desprezando a verdade, desprezando a presença de Deus, desprezando o evangelho verdadeiro, desprezando Deus, arrependa-se profundamente. Porque quem vive isso, quem faz isso, quem caminha assim, nunca terá paz, nunca terá paz. Tá bom? Fiquem de pé, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço para que o Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa que está aqui, porque vivemos dias de apostasia. Muitas pessoas se desviaram e se desviam da verdadeira fé. Cada dia que se passa, mais engano, mentiras vão sendo transmitidas, e a tua palavra verdadeiramente vai se tornando algo raro neste mundo. Aqueles falsos profetas diziam para os que te desprezavam: haverá paz, e para os que continuavam andando em pecado, que tudo iria bem. O Senhor disse: se eles tivessem estado no meu conselho, eles teriam transmitido a minha palavra ao meu povo, e os faria voltar dos maus caminhos. Ah, meu Deus, ilumina, Senhor, o teu povo que aqui está. Se há pessoas que têm desprezado a tua palavra, o teu nome, que tem desprezado, Senhor, a verdade, fale com elas, porque é impossível que alguém que te despreze a tua palavra, a tua presença, viva em paz, tenha um futuro de paz. Pelo contrário, meu Deus, pelo contrário, nós te pedimos, Espírito Santo, fale com eles, que aqueles que têm dado valor à tua palavra, à tua presença, ao teu nome, eles lutem mais ainda. Mas aqueles que têm te desprezado, que eles se arrependam profundamente, para que não venham colher um juízo como tantas pessoas estão por aí colhendo, porque desprezaram o teu nome, desprezaram a tua presença, desprezaram a tua palavra, desprezaram, Senhor, teu Espírito.
Fale com Deus, faça a sua oração. Se porventura você tem desprezado a palavra de Deus, a presença de Deus, a verdade, abra o seu coração, arrependa-se profundamente, porque é impossível que haja paz e um futuro de paz para aqueles que desprezam a Deus. Somente os falsos profetas é que anunciavam isto e anunciam nos nossos dias, que mesmo desprezando a Deus e permanecendo nos caminhos pecaminosos, as pessoas teriam paz. Não é assim que está escrito. Oh, meu Deus, escute a nossa oração, Senhor. Escute a nossa súplica. Infelizmente, muitas pessoas estão por aí debaixo do engano da mentira, das bajulações de homens, e poucas são as que têm, Senhor, poucas são as que têm, meu Deus, recebido a Tua palavra. Mas eu oro para que aqueles que têm recebido a verdade, agarrem-se com ela, valorizem a verdade, sigam a verdade, sejam abençoadas, para que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Ó Espírito Santo, abençoa o Teu povo. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ter lhe trazido a presença dEle. Agradeça-o por você ouvir a palavra dEle, por você ouvir a verdade, que quando nos arrependemos, nos convertemos, Ele é misericordioso para nos perdoar e nos dar vida. Mas quando alguém não se arrepende, provoca a ira de Deus. Oh, nós Te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Confiamos em Ti, cremos em Ti. Cremos que a Tua palavra, Senhor, ela produz vida, ela transforma, ela abençoa. Vem sobre o Teu povo, envolva o Teu povo, meu Pai, os abençoe, toca em suas vidas. Dê a eles, Senhor, a honra de encontrar a Tua presença, de desfrutar da Tua presença, de receber a Tua presença. Oh, nós Te adoramos de todo o nosso coração. Engrandecido seja o Teu nome. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Feche os olhos, cante, adore Deus. Eu Te louvarei, Senhor,
cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor. De todo o meu coração. Presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Agradeça a Deus. Adore a Deus. Não só com os lábios, mas de todo o seu coração. Ele é Deus. É Ele quem nos dá vida. Foi Ele quem nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E o seu Filho, por sua vez, morreu por nós, fez por nós o que ninguém faz, faria, poderia fazer. É Ele quem nos garante a vida eterna. Foi Ele quem nos trouxe salvação. Digno é Ele de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aceite o nosso louvor, Senhor. Aceite a nossa adoração. Aceite a expressão, meu Deus, que vem do nosso ser. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Engrandecido seja o Senhor. Vem sobre o teu povo, Senhor. Toque em suas vidas. Envolva-os, abraça-os com a tua presença. A tua presença que produz vida em nós, que produz força, que nos dá, Senhor, a segurança, a garantia de que, mesmo estando em um mundo de lutas e aflições, podemos confiar em Ti, porque o Senhor não nos abandona, não nos despreza. Jamais despreza e desprezará aqueles que permanecem em Ti. Oh, nós Te adoramos. Aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa vida seja como uma oferta agradável a Ti, como uma oferta agradável ao Senhor. Seja glorificado, seja exaltado. Dá ao teu povo o teu espírito, dá ao teu povo força, dá ao teu povo, Senhor, dá para o teu povo força, capacidade espiritual de
prosseguir nos teus caminhos, na tua presença, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Oh, exaltado seja o teu nome. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Levante as mãos e cante para Ele. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses, a ti cantarei. na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Olha assim, meu Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te buscar, de ouvir a tua palavra, de podermos andar contigo, Senhor. Que o Espírito Santo renove as nossas forças para que possamos caminhar na tua presença, na tua vontade, e que jamais venhamos cair no erro de desprezar a verdade, de desprezar a tua presença, a tua palavra. Nos abençoe, nos fortaleça, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem